Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Fala Comum. Eu sou Bianca Jennifer, terapeuta e fundadora da Bianca Jennifer Terapias, e o tema do programa de hoje é ancestralidade. Neste momento, eu estarei desativando os comentários para dar início à nossa primeira etapa do programa, onde eu trago mensagens das pombagiras em relação ao tema para você. Antes de iniciar, sorteando a pombagira mensageira de hoje, eu vou passar os avisos iniciais. Toda quarta-feira eu publico aqui nos meus stories os meus horários de atendimento disponíveis na semana ou no mês e quais serviços eu estou oferecendo. Então, para você que quer saber, acompanhar aí semanalmente, tem interesse de conhecer alguma das minhas técnicas ou quer contratar um serviço para você, toda quarta-feira você pode estar verificando os meus stories. E aqui, no meu feed, nos destaques, existe um destaque chamado horários, onde você identifica lá os meus serviços e os horários que eu trabalho. Se você tiver alguma dúvida sobre valores, ou se você quer saber se algum horário está disponível, me manda uma mensagem que eu vou te responder assim que eu entrar, assim que possível. Outra informação é que nesse domingo, às 16 horas, estará acontecendo um Círculo da Vida, onde eu vou facilitar online sobre ancestralidade. Se você tem interesse de participar, a partir de amanhã, eu também vou estar publicando nos meus stories direitinho as informações sobre esse círculo e o link para você estar adquirindo o seu ingresso. Neste momento, então, terminando os avisos iniciais, eu vou estar sorteando a pombagira de hoje, tá? De acordo com o programa passado, onde houve aquela confusão de números que já estavam acontecendo nos dois últimos programas, eu combinei com elas de estar fazendo um sorteio diferente dessa vez. Então, eu vou testar uma nova abordagem no sorteio com elas. Eu vou estar utilizando o baralho cigano para puxar a numeração. Não vou usar mais papéis para sorteio. Tem 36 cartas. Então, no caso, agora eu vou estar sorteando a pombagira de hoje, que vai vir trazer a mensagem através da leitura do tarô sobre esse tema da ancestralidade, tá? Então, vai se concentrando aí sobre alguma questão que você tenha sobre ancestralidade, ou vai respirando, tomando uma água. Eu vou estar aqui embaralhando o baralho. E eu vou ancorar a pombagira guardiã, que eu não fiz isso ainda. Então, nesse momento, eu estou ancorando a pombagira guardiã desse trabalho e também minha guardiã, Laroie, 7 saias da lira. Me proteja, proteja esse programa. Me acompanhe durante esse programa. Continue fazendo o que você sempre faz, mas publicamente eu chamo pela sua presença, pela sua proteção e autorizo que isso seja realizado. Muito obrigada. Vamos lá. Então eu vou puxar a carta saltada, tá? Já saiu? Uau! Essa foi rápida. Ó, número 25, né? Então, pela redução esotérica, número 7. Falange rosa caveira hoje, tá? Tá. Eu tiro, coloco. Tirar. Tá. Eu deixei aquela carta que saiu separada e eu tô puxando outra para ver qual que é a pombagira dentro dessa falange que vai vir. Saiu o número 35, ou 25, 35. 35 pela redução é o número 8. Pombagira rosa dos ventos. Deixa eu anotar aqui. Então, ela é da falange rosa caveira. Interessante, né? Deixa eu só verificar se é esse nome mesmo. Porque não tem caveira antes.
Rosa caveira. É sem o caveira? Tá. Vamos lá. Pombagira rosa dos ventos. Ah, eu tô lembrando aqui de uma história que eu li, daquele livro de pombagiras, porque elas têm os lugares onde elas ficam, né? Eu vi que as rosas têm muito a ver com o cemitério, e faz sentido estar na falange da rosa caveira e ela ser rosa, né? Das rosas. Tá, então eu anotei aqui o nome da pombagira rosa dos ventos, Laroyer, pombagira rosa dos ventos, seja bem-vinda. Eu vou estar trazendo aqui a mensagem geral para os participantes do trabalho de hoje, do programa de hoje, sobre ancestralidade. Só tirando a energia aqui do baralho. Vamos lá, Rosa dos Ventos? Vamos lá. Gente, o tarô que foi escolhido hoje é o tarô de Waite, tá? Sempre antes de entrar, eu pergunto para elas qual que vai ser. Estou embaralhando aqui o tarô. Tema de ancestralidade, Rosa dos Ventos. Qual é a mensagem para hoje para os participantes desse programa? Lembrando que é uma leitura atemporal, intuitiva, coletiva. Então você pegue para você apenas o que fizer sentido. O que não fizer sentido, você solta, que pode ser de outro participante. E pode estar funcionando para você que vai assistir agora, já que ela é atemporal, ou seja, ela não está fixa numa linha de tempo. E pode funcionar para você que vai chegar para assistir isso depois. Tirei aqui as cartas. Primeira carta, As de Ouros. Segunda carta, 10 de Paus. Terceira carta, o Pendurado. Quarta carta, a Torre. Quinta carta, Rainha de Ouros invertida. Ixi, que coisa, né? Dinheiro, gente, invertido. O Louco. Sexta carta. Sétima carta, Os Enamorados. Então, vamos lá. A primeira carta, As de Ouros, ela já vem comunicando um processo material. Então, a gente está falando de ancestralidade. Vai puxando aí na sua mente o que isso tem a ver com o seu dinheiro, tá? Seus processos ancestrais, mas eu já vou fazendo a leitura energética do campo de vocês aqui. Aqui está falando de um reinício no processo material. Então, vocês podem estar iniciando algum projeto financeiro agora, algum projeto material, seja um trabalho, ou algum projeto seu como empreendedor, ou uma sociedade, alguma coisa no material, uma compra de algum imóvel, algum investimento, pode ser também, não necessariamente um trabalho. Tudo que envolve riquezas de dinheiro, a gente está falando nessa linha. A segunda carta, que é esse 10 de paus, ela mostra que existe um fardo, um peso nesse movimento de vocês e que vocês estão pendurados, ou seja, vocês não estão conseguindo ter uma clareza sobre passar por esse caminho, tá? É como se vocês têm essa possibilidade. O que me chama a atenção nessa carta primeira, que foi o As de Ouros, é essa entrada aqui, ó. Tá vendo que tem um jardim? E tem um arco aqui, por onde as pessoas passam. E parece que vocês estão indecisos se vocês passam ou não, se vocês dão a oportunidade de vocês investirem nesse negócio, investirem nessa parceria, entrarem nesse trabalho, iniciar esse trabalho, aí cada um vai adaptar a sua realidade, mas vocês estão sentindo um peso em fazer esse movimento, em passar por esse início, em iniciar, e vocês estão se sentindo... esse pendurado, ele me traz a sensação de que vocês estão em dúvida.
tem uma dúvida, é algo mental, não tá como se não estivesse casando muito bem as ideias, estão angustiados, tá? Estão angustiados. Aqui nessa carta da Torre, me traz essa sensação de como se tivesse alguma coisa desconectada dentro do sistema de vocês e que causa uma angústia, que causa uma insegurança, que pode remeter também a algum tipo de insatisfação. E aí, com essa carta aqui, da Rainha de Ouros invertida, que me vem, quando eu falo de insatisfação, ela me chama a atenção. É como se fosse assim: será que isso vai realmente trazer o que eu preciso para mim na matéria? A Rainha de Ouros, ela vai remeter àquela pessoa que recebe na matéria. É como se fosse assim, a mãe da casa, a que precisa cuidar do lar, a que precisa de um lugar para voltar, um lugar seguro para dormir, um ambiente bom, que precisa cuidar dos filhos, é o que cuida da manutenção, é o receber. Então, assim, será que eu vou ficar satisfeita com o que vai vir desse negócio? Será que ele vai me render bons frutos? Será que ele vai suprir o que eu preciso e o que eu quero? É isso que está rodando no sistema de vocês. E a energia está favorável para vocês irem mesmo sem saber. A carta do louco. Então eu sei que tá difícil aí para vocês, mas tá dizendo aqui que está favorável vocês fazerem um movimento, vocês irem mesmo na incerteza, porque existe aqui uma intervenção. Existe uma intervenção divina. Aí, o divino, eu não gosto muito dessa palavra, porque divino, mesmo que tenha o anjo aqui, existem muita... A espiritualidade, ela é muito ampla. Então, pode ter espiritualidade terrena também. Existem outros planos de espiritualidade. E aqui o que eu vejo é que existe uma intervenção do plano espiritual dentro desse processo. É como se vocês estivessem muito bem assistidos. E como eu falei dessa intervenção não ser apenas divina, de uma forma, né, celestial, eu vejo que existe uma equipe trabalhando com você. Né? Então, são seres diferentes, não necessariamente apenas angelicais, mas existe uma equipe que está conspirando a seu favor, inclusive aqui a Terra, né? Planeta Terra. E aí a gente está falando, né, da frequência de Pachamama, então, de Gaia, como você entender bem essa frequência da Terra, da nutrição da Terra. Então, é como se o universo estivesse conspirando, não o universo, mas tudo que tem dentro dele, entende? A matéria, a espiritualidade, a matéria em si, as energias estão conspirando a seu favor. Há um equilíbrio, tá bom? Então vai dar match, né? A carta dos enamorados vai dar match, espírito e matéria estão alinhados e a sua energia está favorável para esse movimento. Lembrando que cada um é responsável por sua vida. Se você ainda se sente inseguro e você não quer dar esse passo dessa forma, você pode procurar outras formas que façam você tirar essa dúvida. Mas energeticamente, o que eu capto aqui no seu campo é isso. É a mensagem da pombagira rosa dos ventos. Lembrando sempre que se você for fazer um investimento, você está tratando do seu dinheiro, é responsabilidade sua. Então procure saber o que você está fazendo e lembrando que é você que vai assinar contrato, não vai ser eu. Então pegue essa informação para você, mas veja como você se sente, porque no final das contas é a sua vida, sempre a sua vida. Então cuide bem dela, seja responsável por ela. Mas essa foi a mensagem dentro do campo energético de vocês, tá bom? Agora, pombagira rosa dos ventos, a gente vai fazer um sorteio para vocês que estão aqui. A numeração é de 1 a 36, eu vou tirar o sorteio na mesma carta. Feche os olhos, inspira, expira e escolhe um número. Primeiro número que vier na cabeça de vocês. De 1 a 36. Eu estou embaralhando aqui o tarô. Obrigada pela mensagem geral, pombagira rosa dos ventos. A pombagira rosa dos ventos, ela tá falando da falange da pombagira, da falange da rosa caveira, né?
Quando a gente fala disso, a gente está remetendo ao cemitério, a fim de ciclos, a mortes, né? E a início de ciclos também. Porque da mesma forma que morre uma vida, dessa vida, né, os elementos eles se dissipam e eles renovam e renascem em outro lugar. Então nós estamos falando de encerramentos e inícios de vida. E a rosa, né, é a pura essência. É bem espiritual. É o espírito na matéria, né? Então vamos aqui sortear a numeração. E aí, quem vai vir agora? Deixa eu dar uma embaralhadinha. Eu adoro baralhar, gente. Pera aí. Que tira toda a energia. Para quem vai ser essa leitura de aprofundamento? Caramba, é rápido o negócio hoje. 27. Número 27. Semana passada foi 23. Eu vou anotar aqui para não dar uma de Alzheimer. 27. Não esquecer. Foi o número sorteado. Ótimo. Vamos lá, número 27. Pombagira rosa dos ventos. Vamos lá. Qual a mensagem para o número 27? Para as pessoas que tiraram o número 27. Estou embaralhando o tarô. Vou embaralhar mais uma vez. Tá meio... A energia de vocês tá meio congeladinho aqui. Tem alguém tocando interfone. Será que esqueceram a chave? Vamos ver se para. Saiu bastante cartas, então eu vou arrumar aqui. Vamos lá, gente. Bom, para quem tirou o número 27, ó a carta que saiu. Carta da morte. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então saiu a carta da morte no início, exatamente falando de não necessariamente de um fim. É como se vocês ainda estivessem no processo de uma mudança. Vocês estão no processo de encerramento de ciclo. Só que eu tô sentindo aqui que não é só isso. Saiu aqui a Rainha de Espadas. Já vou mostrar a carta para vocês. Mas parece aqui, ó, essa carta aqui, Rainha de Espadas. É como se vocês estivessem com muitas nuvens ao redor. Então tá bem nebulosa a situação, como se vocês não estivessem conseguindo enxergar a situação com muita clareza. E assim, vocês estão buscando ficar focados, mas o temperamento de vocês não está muito legal. Vocês não estão se sentindo bem em relação a essa situação, não mesmo. É como se estivesse bem desconfortável e isso estivesse causando uma irritação.
e tem a ver com a casa de vocês. Tem a ver com a casa de vocês, com a casa. Eu não sinto que é a família, eu sinto que é a casa, a moradia, onde vocês estão morando. Aqui parece aqui, ó, a carta Roda da Fortuna, tá? Aqui parece que está acontecendo uma transformação, né? Como a gente já viu, um processo de encerramento de ciclo, onde para você está muito nebuloso e é dentro na questão da moradia, da casa de vocês. E o que eu vejo nessa casa da Roda da Fortuna é como se você estivesse passando por um processo que já estava destinado a você passar, que faz parte do que você veio fazer aqui na Terra, do seu projeto de vida. Só que isso está se desenrolando. É como se você estivesse conseguindo passar pelas provações, pelo que você precisava passar. Só que você ainda não terminou essa lição. Você ainda está passando por ela, tá? E aí eu vejo aqui as patas dessa ave, ela me remete muito a uma parte da folha que lembra o mês que a gente está passando. E aqui diz que tá para encerrar, faltando uns 3 meses para o final do ano. Então a gente está no mês 4, né? Mês 12, menos 3. Lá pelo mês 9, esse ciclo vai estar se finalizando. Esse ciclo que você está passando agora em relação à moradia. E aqui vocês estão bem. Cada um aplica a sua realidade, tá? E você vai vendo quais são os insights que chegam para você. Mas vocês estão bem, se sentindo bem impotentes diante essa situação. Então, existe aí uma impotência diante a situação. E vocês já estão, que nem apareceu na Rainha de Espada, já estão com raiva dessa situação. Não tá legal. Ó, eu puxei carta saltada, saiu a torre de novo. Tem muita coisa mudando dentro do sistema de vocês. Tem muita coisa se transmutando, se transformando. Muita coisa sendo limpa dentro do sistema de vocês. Tem muito fogo queimando, assim, velhas estruturas, velhas crenças sobre religião também. Tem muita coisa sendo limpa dentro dessa situação. E aqui, ó, saiu essa carta do 3 de ouros, né? Você está sendo é como se tivesse tratamento espiritual acontecendo com você. Está passando por tratamento espiritual. Eu não sei se você que tirou o número 27 está realmente fazendo algum trabalho específico para lidar com a situação, mas seja lá o que você está fazendo, isso envolve, tem dedo da espiritualidade, envolve sim um ganho de consciência a nível espiritual. E você pode também estar fazendo um tratamento espiritual, seja ele qual for. Mesmo que ele não leve o nome de espiritual, pode ser que seja um trabalho espiritual que aparece aqui. E passando por todo esse processo, né, que saiu aqui a carta do mago, vocês ainda vão carregar muita seriedade desse processo. É assim, foi que nem essa rainha que ela tá com a cara muito fechada, né, muito amargurada, porque não tá sendo fácil esse processo todo. Mas quando eu vejo esse rei de mago, o semblante dele também não é um semblante de alegria e tudo mais. É como se vocês saíssem dessa meio baqueados com o que aconteceu, sabe? Vocês conseguem sair dessa, conseguem passar, finalizar esse ciclo, mas vocês saem meio baqueados com a situação.
Parece que depois disso tudo ainda vai demorar um tempo para vocês conseguirem se sentir bem de novo. Parece que é um caminho de aprendizado. Ó. Saiu o valete de copas, e o valete de copas, ele, na estrutura da realeza, é aquele que aprendia, era o aprendiz. Então, esses jovens, eles aprendiam a ser dentro da área que eles estavam trabalhando, a trabalhar, a pesquisar, enfim, a buscar. E aqui parece que vocês vão ter que aprender tudo de novo, a sentir os prazeres da vida, a viver a vida de vocês, a sentirem os valores de vocês, a viverem de acordo com os valores de vocês. E vai ser um processo, mas parece que o processo ele é um processo crescente. Né? É assim, vocês começam com toda aquela sensação que, tipo assim, consegui, mas não vai conseguir aproveitar a vitória, sabe? É como se vocês iam conseguir, mas foi osso, foi difícil. E aí vocês vão aprender, reaprender, ou não sei, aprender a voltar para um estado de espírito mais tranquilo. A voltar a sentir valores e alegrias e calmas e prazeres na vida de vocês. Então, infelizmente, né, gente, para quem tirou o número 27, não é um processo rápido, né? Entre aspas. Para algumas pessoas isso aqui é bem rápido. Mas é um processo que vai estar se finalizando aí no mês 9. E vocês vão sair dessa conseguindo fazer o que, sei lá, o que vocês querem, seja mudar de uma casa, ou mudar a estrutura dentro da casa de vocês, ou seja, o que você entende como casa, pode ser seu corpo físico, como você se sente como espírito habitando esse corpo físico, pode ser também. Então, cada um vai levar para o seu significante, mas você sai dessa bem baqueado, mas sai, consegue, com vitória, e aí você vai aprender tudo de novo. E a última carta que sai é o Ás de Espadas. É um novo início. É um novo início mental, é um novo início de uma construção sobre o que é a vida para vocês, o que é um lar para vocês, o que é uma casa para vocês, o que é você estar aqui na matéria. A gente está falando de uma questão muito misturada entre o material e o espiritual hoje, mas é como se vocês se sentissem perante a vida de uma forma diferente. A percepção sobre a vida muda aqui. E o que me chama muita atenção são esses montes mais baixos, e essa cor cinza. Parece que tem mais espaço, sabe? Mais calmaria dentro desse sistema. E a sensação é uma sensação boa. Existe um terreno mais amplo para se passar, menos obstáculos à frente e mais dinheiro. E vem mais dinheiro por aí. Então a primeira falou muito de dinheiro e mais de dinheiro por aí. Então se você, lá da primeira leitura, está pensando em comprar uma casa, né, que foi que falou, ou pensando em investir em alguma coisa nova, e aí, para quem tirou o número 27, tem a ver com alguma questão de moradia, alguma questão de como você se sente perante a vida, de alguma questão que tem a ver com a casa, né? E cada um vai para o seu lugar. O número 27 fala que esse é um processo, né, de vocês iniciando sobre a mensagem inicial, sendo um louco e investindo, o ciclo de vocês vai estar só encerrando. Vocês já estão fazendo um movimento, seja lá qual for, da primeira parte, quem tirou o número 27, mas vocês vão estar fazendo um movimento. O movimento ele faz parte do projeto de vida de vocês, ele vai estar se encerrando lá pelo mês 9. Para quem assistir essa leitura depois, vocês pegam o tempo de referência do mês que vocês estão, fazem uma conta, a gente está aqui no mês 4, mais ou menos aí no início, na primeira parte do mês 4 de 2025, aí você faz a conta aí do 9 menos o 4 e vê a referência de tempo que você tá? A quantidade de meses. Mas no final vai ficar tudo bem, só vai demorar um tempinho, tá bom? Vocês vão voltar aí a se sentir melhor em relação à vida, a ver mais esperança em relação a essa vida.
tá bom? Eu vou puxar, ver se tem mais alguma carta do que ela quer falar. Só mais essas três aqui, ó. Saiu aqui o diabo, para mesmo número 26, tá? 27, tá? A justiça invertida e o 8. Essa carta do diabo, ela me remete a não materialização. A justiça invertida mostra que está fora do lugar. Então, para quem tirou o número 27, você não está conseguindo bens materiais, né? É uma dificuldade, como se você tivesse, mas isso está em mudança, está em transmutação. Vocês estão fora do lugar. Então, muitos de vocês podem estar se sentindo fora do lugar. Então, o natural do ser humano é uma prosperidade, porque nós somos filhos de Gaia também, nós somos filhos de Pachamama. Tudo no universo é abundante. Então, nós também temos essa energia de abundância e prosperidade. Só que quando a gente está fora do nosso lugar, desajustados do nosso lugar no universo, a gente sai dessa energia de prosperidade, de abundância. E aí é o que está dentro dessa energia de vocês. E pode ser, aqui está mostrando que é nisso que vocês estão trabalhando aí. E a última carta que saiu aqui foi a carta do 8, né? De copas, e vocês estão deixando isso para trás. Como a gente está falando de ancestralidade, o padrão é ancestral. Essas copas aqui, elas significam que a água ela tem uma memória desde o início, né, da formação do planeta Terra, e aí vocês estão puxando toda uma questão ancestral, não apenas os ancestrais genéticos, mas os ancestrais terrenos. Muitas pessoas aí carregam energias da própria Terra, né, dos nossos próprios ancestrais, dos próprios reinos, né, animais, vegetais. Nós carregamos os elementos químicos, então é toda uma ancestralidade coletiva também, e tem muito a ver com isso, tá bom? Bom, essa foi a leitura do número 27, para quem tirou o número 27. Se você ficou com alguma dúvida, volta a rever. Vamos lá. Tô limpando aqui o tarô. Vou dispensar a pombagira rosa dos ventos. Foi. Vou dar mais uma embaralhada aqui. Laroie, pombagira rosa dos ventos, obrigada pela sua presença, obrigada pela mensagem. Eu dispenso e agradeço. Volte sempre que quiser. Nesse momento agora eu vou estar ativando os comentários. Oi, Vânia, é você? Tudo bem? Como é que você está, Vânia? Quanto tempo? Ai. E a leitura de hoje, hein? Foi bem interessante. Foi bem pesada, assim, eu senti um peso na leitura de hoje, mas não foi um peso muito, parece que não estava muito no emocional, estava mais é um campo, eu sentia um campo. Como a gente está falando de ancestralidade, pode ser por causa disso mesmo, eu sentia que era uma coisa mais ampla. Sabe quando você entra você está descendo a serra, aí dá uma pressão? Eu senti uma pressão, era um campo mesmo, uma pressão. Então, logo mais, esse processo ele pode estar sendo desfeito, né? Ah, Vânia, realmente, a gente busca sempre melhorar as coisas, né? E pode melhorar sim.
Pode melhorar sim. Ainda bem que você pensa desse jeito, né? Muitas pessoas desistem da melhora porque não veem uma possibilidade, mas graças a Deus existe muitas formas da gente buscar a melhoria, né? Bom, hoje a gente falou sobre ancestralidade e o interessante é que veio nessa energia de prosperidade, né? De dinheiro e de espírito e matéria, de projeto de vida, dessa fusão entre o espírito e a matéria. É muito interessante. Parece que está tendo para as energias que vieram hoje, está tendo uma transmutação dessas pessoas. É como se elas estivessem expurgando do sistema delas o que não é delas, né? O que separa elas da essência, da prosperidade, da abundância. Hoje veio muita questão financeira, né? E dá medo mesmo da gente investir em um caminho que é um caminho que a gente não tem certeza do que vai acontecer, que é um caminho novo, mas as energias estavam propícias para que seja dado esse passo, esse movimento. Bom, hoje eu trouxe aqui uma música que eu sintonizei. Essa semana foi bem difícil. Foi, Vânia, que bom que você sentiu sintonia. Vai ter nesse sábado, eu sei que eu falei lá no início, mas eu não sei se você chegou lá no início. Nesse domingo, agora às 16 horas, a gente vai estar fazendo, eu vou estar promovendo um círculo da vida sobre ancestralidade. E vai ter a frequência da Pachamama, ela estava muito presente, a energia dela estava muito presente na leitura de hoje. Essa frequência que está conectada à nossa ancestralidade, e o que ficou muito claro aqui para mim hoje é que essa prosperidade, essa ancestralidade não apenas genética, uma ancestralidade dos nossos elementais, dos nossos elementos que nos compõem, né, de toda essa estrutura terrena coletiva. E a gente, né, na energia, tudo tem memória, né? Tudo tem uma memória energética, uma memória espiritual, e a gente acaba tendo contato com esses campos energéticos. Então, até mesmo para a gente conseguir se soltar de um padrão coletivo, é um pouco difícil. É um pouco difícil, não, é desafiador, né? Aí, eu estava falando, né? Se você sentir de participar, tá convidada, tá? Eu vou começar a fazer a propaganda. Ah, você ouviu essa semana? Pois é, das Memórias da Terra? Entendi. É muito interessante, né, as sintonias. Então, aí esse domingo vai ter, você está convidada, a partir de amanhã eu vou começar a fazer a propaganda do circo, tá, nos meus stories. Bom, vamos lá. Eu vou cantar aqui a música para vocês, para quem for assistir também depois. Essa música que eu trouxe hoje, eu ainda não consegui fazer um link, porque toda vez que eu pensava numa música para o programa de hoje, vinha uma música de relacionamento. Aí essa daqui foi uma que eu acordei hoje de manhã. Aí eu confirmei com as minhas ferramentas e era essa. Então ela é uma música em espanhol, eu gosto muito dela. Hoje eu vou cantar em espanhol mesmo. E aí, Vânia, ou as pessoas que vão sobre seus ancestrais, a gente que a Vânia tá falando aqui no chat, sobre os nossos ancestrais, né, Vânia? A gente está muito desconectado com o que é realmente a nossa ancestralidade, né? Eu já ouvi falar em tantas coisas sobre ancestralidade, que a ancestralidade não é só uma coisa. Não são os nossos ancestrais, são tipos diferentes de ancestralidade, né? Tem a ancestralidade genética, que são esses que estão encarnados, biológica. Tem a ancestralidade espiritual, que aí é outra coisa, tem as nossas famílias, né, telares, ou as nossas famílias espirituais, as nossas vidas passadas, que é a ancestral de outras vidas,
Loucura, né? E a nossa ancestralidade terrena, da matéria, dos elementos, né? De Pachamama. Pensa. Pensa num monte de energia. É muita coisa. Muito legal. Bom, a música é Suéltalo Beside. Uma música em espanhol. E aí vê se como você se sente, você que vai estar escutando essa música, se você conhece ou quer acompanhar a letra, né? Você pode estar abrindo aí. É Suéltalo Beside, de Alexandre. Deixa eu ver se tem o nome deles aqui. Eu não sei, eu vou. Alexandra Blackley com o Jerônimo Gonzalez. Mas vamos lá. Vou começar aqui a cantar para vocês. Deixa eu só beber uma aguinha. No me sirve no ver los ojos de mi gente, no me sirve vivir en ático de mi mente, no me sirve dominar, no me sirve tener dueño, no me sirve si no se está alineando con mi sueño, no me sirve si a mí me hace daño. No me sirve no afinarme a la voz de mis hermanos, no me sirvo si a mí yo no me amo y no sirvo yo si no estoy sirviendo al ser humano. Cantamos para manifestar o que anhelamos, alquimistas que com esses versos materializamos. Abracadabra, somos cantadores que urbanamos diferentes realidades com o que verbalizamos. Soñamos y no hay quien detenga las visiones que creamos, no existen fronteras para lo que imaginamos, eso sobrepasa cualquier regla, ley o límite geográfico y sino con musical lo derivamos. Em movimento estamos e a cada passo dado el horizonte vislumbramos, pero mientras avanzamos parece que nunca llegamos al destino del eterno viajero, disfrutamos. Al destino del eterno viajero lo disfrutamos. No me sirve no ver los ojos de mi gente, no me sirve vivir en ático de mi mente, no me sirve dominar, no me sirve tener dueño, no me sirve si no se está alineando con mi sueño, no me sirve si a mí me hace daño. A la voz de mis hermanos no me sirvo si a mí yo no me amo y no sirvo yo si no estoy sirviendo al ser humano. Mi vaso se vacía para llenarme de energía pura como agua cristalina, fluyendo mi sangre como la nieve andina que corre por montañas, los ríos serían cosquilla chacaranguera, medicina de la sierra, conecto con la fuente y la voz de la tierra, la jornada eterna, eterna, sincera, inhalo esta vida y suelto esta guerra, suelto el dinero, el miedo, el quejar, suelto etiquetas, mi orgullo, el juzgar, suelto el compararme, la presión, el suponer, suelto el futuro, el mañana y el ayer, suelto la perfección, suelto la identidad, yo suelto con mis programas de enfermedad, suelto expectativas para poder flotar, yo suelto el apego para poder volar, no me sirve no ver los ojos de mi gente, no me sirve vivir en ático de mi mente, no me sirve dominar, no me sirve tener dueño, no me sirve si no se está alineando con mi sueño, no me sirve si a mí me hace daño, no me sirve no afinarme a la voz de mis hermanos, no me sirvo si a mí yo no me amo y no sirvo yo si no estoy sirviendo al ser humano. Soltar es el camino más liviano, soltar para no seguir un esclavo encadenado. Soltar las cuentas pendientes com el passado, soltar toda a vida, no amor, la muerte andando a nosso lado. É essa parte aqui, gente, que eu acho que é. Eu vou cantar e vou falando para vocês. Soltar é o caminho mais liviano. Soltar é o caminho mais leve. Soltar para não seguir como um escravo encadenado. Então eu vou falando em português. Soltar para não seguir como um escravo encadeado. Soltar as contas pendentes com o passado, soltar toda a vida, a morte andando ao nosso lado. Aí a gente falou da morte hoje, né? Soltar como uma folha que no vento vai se deixando levar. Soltar para sentir a ligeireza e voar. A gente falou com a pombagira rosa dos ventos, né? Soltar para sentir a ligeireza e voar. Soltar sem ter pânico
a fragilidade. Soltar nada é seguro neste mundo, isso é. Soltar presuposiciones, soltar preocupaciones, soltar la idea de que hay mejores y hay peores, soltar las opiniones que tienen de mil reflectores, soltar la ruta enferma de los opresores, soltar las armaduras para que aflore alma pura, soltar las ataduras, las internas dictaduras, soltar toda moldura que limite la cordura, soltar esa es la cura para mi media las alturas. Soltar las armaduras para que aflore a alma pura, soltar las ataduras, las internas dictaduras, soltar toda moldura que limite la cordura, soltar esa es la cura para mi medio a las alturas, soltar esa es la cura para mi medio a las alturas. Soltar, saltar, volar para llegar a tu lugar. Aqui, ó. Soltar, saltar, voar para chegar até o seu lugar, que a gente falou do ajuste, né? Soltar, saltar, voar, deixando ir, deixando atrás. Soltar, saltar, voar, para chegar até o teu lugar. Soltar, saltar, voar, derrando ir, derrando atrás. Soltar, saltar, voar, para chegar até tu lugar. Soltar, saltar, voar, derrando ir, derrando atrás. Soltar, saltar, voar, para chegar até tu lugar. Soltar, saltar, voar, derrando ir, derrando atrás. No me sirve novelas de mi gente, no me sirve vivir en ático de mi mente, no me sirve dominar, no me sirve tener daño, no me sirve si no se está alineando con mi sueño, no me sirve si a mí me hace daño. A la voz de mis hermanos no me sirvo si a mí yo no me amo y no sirvo yo si no estoy sirviendo al ser humano. Suelto el gritar, el mentir, el enojar. Suelto controlar, el autocriticar, suelto el ignorar, este manifestar, robándole a mi esencia el pulso de crear, suelto tomar las cosas personales, suelto mi ego, todas mis dualidades, suelto la justificación, tener la razón, suelto la respuesta, la sobreanalización, suelto limitar, reprimir el deseo, suelto el no ver las raíces de donde vengo. Solto não ver as raízes de onde venho. Suelto la purga, el tiempo, el volante. Suelto la muerte, el llegar a cualquier instante. Suelto competir, la vida no es una carrera. Suelto los conflictos de fronteras y banderas. Suelto mi perspectiva del éxito. Cada ser sirve, tiene un propósito. Viu? Cada ser serve e tem um propósito. No me sirve no ver los ojos de mi gente, no me sirve vivir en ático de mi mente, no me sirve dominar, no me sirve tener dueño, no me sirve si no se está alineando con mi sueño, no me sirve si a mí me hace daño, no me sirve no afinarme a la voz de mis hermanos, no me sirvo si a mí yo no me amo y no sirvo yo si no estoy sirviendo ser humano, no me sirve, no me sirve, oh, no me sirve, 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 no me sirve. Acabou a música. Pois é. Essa foi a música de hoje. Eu não sinto de falar muita coisa, que o assunto de ancestralidade, ele é um assunto muito... exige muito conhecimento, né? E cada passo que a gente vai desmembrando é muita coisa pra gente falar, mas eu acredito que o programa de hoje, ele trouxe aí a base energética de quem está chegando até esse programa. A música, eu sei que é em espanhol, mas ela traz muita informação em relação, eu cantando ela agora, eu percebi energeticamente também, e o conteúdo com as informações. Então às vezes é claro que fui eu cantando, mas se você for pegar a letra da música, você pode ter uma sintonia mais forte, né? Para quem entende o idioma também é melhor de entender, mas enfim, eu entendo que energeticamente chega onde tem que chegar. E é isso, tá bom? Então o programa de hoje fica por aqui.
Eu vejo vocês na próxima quarta-feira. Eu vou estar postando aí qual que vai ser o conteúdo, tá bom? E é isso. Tchau, tchau.